Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia mais biologia na sua vida. Hoje falaremos sobre as diferenças entre seres procariontes e eucariontes. Portanto, caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. Toda vez que você observar esses termos, procarionte e eucarionte, tenha certeza que estaremos nos referindo a tipos de células. Logo, a gente pode dizer que existem células do tipo procarionte e células do tipo eucarionte. Dentro da biologia, isso é bastante cobrado. Logo, é necessário que a gente saiba estabelecer as diferenças entre esses dois grupos de células. Então, é isso que nós vamos fazer nesse exato momento. Vamos começar com as células procariontes. Bom, a palavra procarionte ela é derivada do latim e significa basicamente protótipo de carioteca, tá bom? Então, pro significa protótipo ou então primeiro, é a mesma coisa. E carionte significa carioteca ou núcleo. Basicamente, a gente vai dizer que essas células elas não irão possuir a estrutura que a gente chama de núcleo. Então, vamos considerar agora essa célula procarionte. A gente vai precisar abrir ela ao meio para poder observar o que é que a gente tem dentro e quais são as suas principais estruturas. A camada mais externa a gente vai chamar de cápsula, tá certo? Em seguida, elas terão uma segunda camada que a gente vai chamar aí de parede celular. E por fim, uma terceira camada que nós vamos chamar de membrana plasmática, conforme é possível observar. Essas espécies de cílios que vocês estão observando aí são conhecidos como pile e ajuda a bactéria a se conectar às células ou se prender às células, podemos dizer assim. Essa estrutura que a gente observa agora, a gente vai chamar de flagelo, vai ajudar ela a se locomover. Dentro da célula, a gente vai ter poucas estruturas, apenas ribossomos, o DNA, em alguns casos, uma estrutura chamada plasmídio e, em outros, uma estrutura chamada mesossomo. É importante ressaltar que essa é uma célula completa, é como se a gente pegasse todas as características possíveis para um ser procarionte. Mas nem sempre os seres que são procariontes terão todas essas estruturas ao mesmo tempo. Outra grande característica dessas células é que elas não possuem organelas, que são pequenos órgãos que são comuns em células mais complexas, como é o caso das células dos seres humanos. Uma característica também bastante interessante é que o DNA desses indivíduos ele fica livre na estrutura central da célula, no que a gente chama de citoplasma. E ele é circular, ou seja, ele é como um símbolo do infinito. Se ele começa num ponto, ele vai poder percorrer toda a célula, mas ele vai ter que voltar de novo para aquele mesmo ponto em que ele começou. Aí a gente vai dizer que é um DNA circular, tá bom? Porque ele vai dar várias voltas, mas ele sempre volta lá para o seu local de origem. Os únicos seres vivos que são formados por células procariontes são as bactérias. Portanto, é bem fácil de você diferenciar uma célula procarionte das células dos demais seres vivos, porque os únicos que possuem são as famosas bactérias. Agora vamos observar as características dos seres eucariontes. A palavra eucarionte também deriva do latim e significa, basicamente, núcleo verdadeiro. Então, eu é verdadeiro e carionte significa carioteca ou núcleo. Portanto, esses seres vivos possuem núcleo. Bom, agora vamos observar aqui uma célula eucarionte ou uma célula de seres vivos eucarionte, tanto faz. O que acontece? A gente vai precisar abrir essa célula ao meio para poder observar o que a gente tem dentro dessa célula. Vamos partir. Bom, basicamente, o que a gente encontra? Essa estrutura que aparece é a membrana plasmática. Tá? Vamos observar agora essa estrutura aqui, que é o núcleo, a principal estrutura que os seres eucariontes irá ter, beleza? Ao redor do núcleo, a estrutura que vocês observam, e aí a gente já vai chamar ela de organela ou pequeno órgão, é o retículo endoplasmático rugoso. Aqui do lado, vocês vão observar o retículo endoplasmático liso. Bem do lado, essa espécie de círculo, esferazinha, a gente vai chamar de peroxissomo. Essa organela a gente vai chamar de mitocôndria. Essa organela verde é o complexo de Golgi. Essa organela no formato esférico aqui, também verde, a gente vai chamar de lisossomos. Aqui nós temos estruturas similares às das células procariontes, que são os ribossomos. Nesse caso não são organelas, são ribossomos. E por fim, nós vamos ter essas estruturas
que também nós vamos chamar de centríolos. Também não são organelas, são estruturas conhecidas como centríolos. O que é que define uma estrutura e uma organela? Bom, para ser organela, ela tem que ser formada por membrana, tá? A mesma estrutura que forma a membrana plasmática irá formar as organelas ou a estrutura, as camadas da organela. É importante ressaltar que o tipo de célula ele vai variar de acordo com o ser vivo. As células das plantas, elas também são eucariontes, mas elas têm algumas organelas a mais que essa estrutura. Mas, assim como também ela tem a ausência de algumas dessas organelas. Mas isso é o assunto para uma outra aula. Aqui, basicamente, a gente precisa saber diferenciar as células eucariontes das procariontes. Outra grande característica dos seres eucariontes é a presença de organelas, que são estruturas que realizam diferentes funções dentro das células, como respiração, digestão. Uma das características principais é que o DNA fica dentro da estrutura que a gente conhece como núcleo. E os seres vivos que são formados por essas células são os demais, com exceção das bactérias. Exemplo, as algas, os protozoários, os fungos, as plantas e os animais. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. Até a próxima!